talvez esse vídeo ele vá dividir opiniões, não sei, não tenho certeza, talvez algumas pessoas podem hateá-lo também, por conta da minha opinião em relação a Konosuba, que ela não é das melhores, não é tão positiva assim, vocês vão entender o porquê. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal, perguntando se valeria a pena assistir Konosuba e trazer um vídeo aqui pra vocês. E a maioria votou dizendo que sim, e cá estou eu aqui agora para trazer esse vídeo. Então, duas considerações que eu preciso comentar de antemão com vocês. Não é que eu não tenha gostado, mas não chamou muito a minha atenção, não consegui me prender. E isso leva à segunda consideração, que é eu não ter terminado Konosuba. Então eu assisti, eu acho que uns 6 ou 7 episódios da primeira temporada e dropei. Por que eu tô dizendo isso logo de agora? Pra depois alguém não vir aqui no comentário, sei lá, com base no que eu falei, não gostou. Ah, mas é porque você não viu até tal ponto, e aí por isso que você tá falando mal, não sei o quê. Então eu já tô dizendo isso agora, porque eu sei que talvez eu tenha deixado, né, de conhecer algo interessante, porque eu dropei, mas eu não tô interessado em saber se eu perdi algo interessante, tá? Porque até onde eu vi, pra mim já foi o suficiente e eu vou dizer o porquê. Konosuba, ele é um Isekai. Se você não sabe o que é Isekai, clica no cardzinho que tá aparecendo aqui em cima, que eu explico em um outro vídeo, né, que eu gravei falando o que é esse subgênero, destrinchando um pouquinho melhor sobre ele, beleza? Pra você se contextualizar. Mas caso você saiba o que é Isekai, ou se você já tenha assistido Konosuba, você já vai ter uma noção de tudo que eu vou falar aqui, beleza? Então, qual foi o primeiro problema de Konosuba? Ele é um Isekai. Eu não tenho nada contra Isekai, não sou das pessoas que tem uma total aversão ao gênero, beleza? Mas também não consigo me prender, sabe? Não consigo ficar focado ali, ter atenção total, porque não é um gênero muito interessante, na minha opinião. E eu vou explicar isso ao longo do vídeo, beleza? Então vamos explicar, vamos contextualizar, antes de mais nada, Konosuba. O que é Konosuba, o que acontece, e aí, enfim, eu dou as minhas considerações sobre Konosuba e o porquê de eu ter dropado. A história de Konosuba, ela vai focar em um garoto chamado Kazuma Satou, que ele é um jovem, um adolescente talvez, e que gosta muito de jogar videogame, jogos RPG, MMORPG, essas coisas. E em um determinado dia ele saiu pra ir numa loja de conveniência, ou sei lá qual foi, uma loja aí que vendia jogos, para comprar um jogo que ia sair, um jogo que estava em ascensão. Ele compra esse jogo e na volta, quando ele está voltando para sua casa, ele vê que uma garota ia ser atropelada. Então ele se joga na frente para poder salvar essa garota e acaba morrendo. E esse é o primeiro momento que a gente já tem o conceito do Isekai, né? Já é exposto, escrachado isso pra gente, que é quando ele morre e ele vai reencarnar em outra vida. Mas o interessante de Konosuba, e isso é um ponto positivo que eu dou pro anime, o aspecto cômico da série. É muito engraçado, eu ri várias vezes assistindo Konosuba, várias cenas ali que são realmente engraçadas. E a primeira cena, não sei se eu posso dizer o twist, né, o plot twist, mas uma cena que é deveras inusitada, é que inicialmente nós temos a ideia de que o Kazuma, ele morreu atropelado, porque deu esse clima, caraca, ele salvou uma pessoa, ele deu a vida dele pra salvar alguém, ele morreu como herói. Só que depois que ele vai pra uma espécie de purgatório, não sei, ou um momento ali onde ele conversa com uma deusa que vai decidir o futuro dele, é que é exposto, né, que é revelado que na verdade aqueles carrinhos que tritura grama, essas paradas assim que apara grama, algo do gênero, que tava passando, já tinha parado pra garota, mas ele se assustou pensando que era um caminhão, então ele morreu de susto. Ele morreu de susto e ponto. Esse momento foi engraçado, né, porque realmente a gente acha que é uma coisa, acredita, mas no fundo não é. Então tem vários momentos assim cômicos que eu achei engraçado dentro de Konosuba, e isso faz valer a pena você assistir, pelo menos isso faz valer a pena. Então, continuando, ele vai para esse mundo onde ele conversa com uma deusa que diz que ele tem duas opções, de reviver como humano com uma vida nova, apagando todo o passado dele, começando do zero, ou ele ir para um universo virtual de MMORPG,
onde ele teria que derrotar o Rei Demônio, mas tendo a memória intacta, sabendo de quem ele é, o que ele viveu no passado, a vida anterior dele, tudo isso, tudo mais. E ele acaba optando por essa segunda opção, e a deusa diz que ele pode ir para esse universo e levar com ele qualquer coisa que ele decidir. Uma arma, não sei, muita sabedoria, qualquer coisa que ele quiser vai levar com ele para esse universo, mas também só uma. E a grande sacada, que isso é interessante, e é mais um plot twist, é que ele decide levar a deusa. Ele poderia levar o que quiser, então estava nas regras também do universo do anime, e ele acaba levando ela no intuito, né? Ele acreditava que levando ela, ele teria mais chances dentro desse universo virtual que ele ia parar, né? Porque ele é uma deusa, poderia corroborar bastante com ele no universo, só que ele acaba descobrindo que ela é burra pra caramba, ela vai ser uma inútil pra ele, e ele é praticamente o personagem mais sensato da obra. Existem vários outros personagens estranhos e que parecem ser totalmente bizarros demais, mas o Kazuma, mesmo também sendo estranho, parece ser o mais sensato de toda a obra. Beleza, ele vai para esse universo e é aí que começa todo aquele desenvolvimento. E o primeiro ponto, que talvez eu tenha criado expectativa demais, eu não sei, é que quando ele vai para esse universo, o objetivo é destruir o Rei Demônio, alguma coisa assim do gênero que tá atacando o vilarejo lá. E eu já achei que seria uma parada surreal. Ele ia chegar, casa caindo, torre explodindo e monstros aparecendo em todo momento, e o caos ali, uma total distopia e tudo de louco acontecendo. Só que na verdade, ele vai para um vilarejo pacífico. As coisas estão tranquilas demais. E ele acaba fazendo trabalhos braçais juntamente com a deusa, né? Eles trabalham erguendo muro, pintando os muros, eles dormem em um estábulo. Então é uma coisa totalmente na contramão do que eles achavam, era o inverso de tudo que eles achavam que iriam enfrentar. E em um determinado momento o Kazuma até comenta sobre isso, né? Que ele achou que seria uma coisa mais trágica, mas na verdade é bem tranquilo. Então nós temos o lance da guilda. A guilda é a parte da apresentação e da construção de alguns personagens ali que aparece. E até onde eu vi, beleza, nós tivemos a apresentação da Megumin e da Darkness. Então essa construção, né, essa parte do anime, ele foca em mostrar os personagens sendo introduzidos dentro da trama, as habilidades que ele tem. E basicamente é uma guilda de fracassados, vamos dizer assim. Porque a gente tem o Kazuma, que ele é inteligente, mas tirando a inteligência, que dizem que não é um atributo importante para as batalhas, ele é praticamente zero em tudo. A gente tem a deusa, que tem uns atributos de força e magia, todos no auge, mas ela é burra pra caramba, então isso acaba não ajudando muito. Nós temos a Megumin, que é uma maga que tem um poder absurdo, com explosão mágica, alguma coisa assim do gênero, mas o problema é que ela consegue usar esse poder apenas uma vez, e depois ela fica inutilizável, ela não consegue mais fazer absolutamente nada. E nós temos a Darkness, que é uma personagem totalmente estranha, é a personagem erótica de Konosuba. Qualquer coisa que você imaginar, do nada ela tá gemendo, ela tá fazendo os trejeitos de alguém que tá sentindo alguma coisa sensual ali, não sei. Então essa é a trupe, pelo menos até onde eu acompanhei, vai formando essa guilda. Não sei se tem mais personagens que entram no futuro, mas como eu disse, eu não tenho interesse em saber. Ok? Então essa é a história de Konosuba, pelo menos até onde eu fui. E eles vão enfrentando, vão fazendo algumas missãozinhas ali, coisas básicas, enfrentam... O momento mais da hora, que eu achei uma coisa mais séria, foi quando ele enfrentou, acho que, alguém que era subordinado do Rei Demônio. Foi o momento mais interessante, capítulo 5 ou 6, nem tenho certeza. Mas esse momento foi interessante, e eu ainda acho que eu assisti errado, porque eu estava assistindo pela Crunchyroll e eu deixei na ordem aleatória. O episódio ia acabando e ia começando outro. E em um determinado momento ali eu não sabia se tinha pulado da primeira para a segunda temporada. Então talvez alguma coisa que se não encaixou na primeira temporada é porque é da segunda. Mas enfim, vamos continuar aqui que vocês vão entender todo o contexto. E mesmo assim, já vai dar um norte pro que eu achei de Konosuba. A história dita pra vocês é basicamente isso, Konosuba. Agora eu vou explicar por que eu dropei. Primeiro, é um isekai, não consigo focar tanto assim, não consigo achar tão interessante. E o segundo ponto é que, tirando os aspectos cômicos da série, eu não consegui ver muita coisa ali, muita fluidez. A gente tem a questão
do protagonista, né, que é um personagem interessante. A gente tem a questão, talvez, da evolução de cada um dos personagens, a questão do desenvolvimento deles. Só que, assim como todo Isekai, é uma coisa comum, é uma coisa clichê, entendeu? Morre, vai para um universo diferente, vai encontrando outros personagens, formando uma guilda e você vai criando a história a partir disso. Outra coisa que também foi a questão desse rei demônio, porque eu achei que seria uma coisa mais agitada, e talvez seja um erro eu pensar, poxa, logo no início tu quer que o negócio já seja frenético. Não sei, entendeu? Mas é uma coisa que eu senti ali, porque a gente teve tem toda uma construção para esse momento. Caramba, rei demônio, destruir, tal, uma coisa louca acontecendo. E aí quando ele vai para esse universo é uma coisa totalmente sem graça, entendeu? Então, isso me fez um pouco regredir nas minhas expectativas em relação a Konosuba. Mas no geral, é um anime interessante. Eu digo mais a questão da dropagem, foi mais por eu não curtir tanto o subgênero, beleza? Não é tanto assim pela história. Tem a parcela ali da história, né? Tem um pouco de importância por ser Isekai, como eu falei, não acho tão interessante. Mas no geral, é uma história engraçada. Vale a pena, eu até vi algumas pessoas comentando que a Konosuba ele faz uma sátira aos outros Isekais. E isso é interessante, então talvez valha a pena você dar uma conferida, assistir a primeira temporada, os seus primeiros episódios, pra você ter noção. Mas assim, basicamente é isso. Por que eu dropei também? Porque aí tem aquela questão de, pô, mas tu dropou e ficou sem ficar sabendo as melhores partes. Eu dropei porque eu não acho que vai ter melhores partes, entendeu? Porque a lógica do Isekai, ela é uma só. Tem algumas grandes novidades, tem alguns momentos épicos ali, tem, mas poxa, no geral esse negócio, é essa linha de raciocínio, esse segmento, entendeu? Então, eu deduzi que, poxa, se até o sétimo episódio, tem 10 episódios, se até o sétimo tá isso, por mais 3 episódios não vai acontecer algo surreal, entendeu? Então, essa foi a lógica que eu peguei, talvez esteja errado, talvez, não sei, mas é isso que eu achei de Konosuba, beleza? Você, se tiver gostado desse vídeo, deixa o like, é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar, beleza? Na descrição tem uns links que você precisa saber, Facebook, Twitter e Instagram, ok? Segue a gente lá, conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau.